17, não melhor, 23 ao 30. 11, 23 ao 30. Ali, ó. Vamos ver. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há em vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém. Podeis assentar, amados. Vamos fazer aqui uma breve explanação do que nós vemos. Aqui nós vemos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela está para o cristão, assim como a Páscoa está para os judeus. Não porque nós não devemos também comemorar a Páscoa com eles, né? Então mas precisa até entender, né? A palavra Páscoa, que no judeu, lá na língua hebraica, é a peça que passa por cima, né? Porque quando o povo de Israel estava lá no Egito, e estava sendo sufocado pelo império, ali, pelo governo do Egito, né, o rei, o faraó, ele estava sufocando o povo judeu, porque o povo judeu crescia, né? As mulheres eram férteis e tinham muitos filhos. Então o faraó, temendo, né? Já não era o faraó de quando José tinha ido para o Egito, né? E aquele faraó, então, ele ficou temendo, falou: esse povo vai crescer muito e vai dominar sobre nós, né? Então, havia duas cidades importantes no Egito, que uma era a cidade de Mênfis, né, que era a capital onde ficava o faraó, e tinha uma outra cidade que os judeus ficavam, que era Gozen, né? Então os judeus ficavam lá e foram crescendo de número, foi ficando cada vez mais volumado aquele povo. Então foi daí que tem aquela história de Moisés, né? Que Moisés nasceu e havia uma ordem para que todas as parteiras afogassem as crianças, os meninos, né? E Moisés foi escondido. Então tem essa história aí que nós sabemos. E depois desse sofrimento todo que o povo de Israel passou ali, Deus até um dia disse para o povo de Israel: farei justo os teus exatores e compassivos os teus, aqueles que dominavam sobre eles, né? Que tinha lá os seus exatores, né? Então o povo de Israel foi vivendo aquela situação difícil, que às vezes a gente olha assim e faz menção e dá a impressão que foi um tempo muito grande, mas não foi. Eles sofreram ali uma situação que foi tão grande que dá a impressão que foi um tempo muito grande. E aí o Deus, ele
fez o plano dele de resgatar Israel daquela situação, né? Então Deus, a Bíblia fala que Deus não dorme, né? Glória a Deus. Deus, ele não dormita e nem dorme. Dormitar quer dizer cochilar. Quer dizer, Deus não cochila e nem dorme. Deus está acordado noite e dia, né? Tem gente que fala assim, de noite a fila é menor. Não, a fila continua do outro lado. Está sempre grande a fila que está clamando a Deus, seja ela de noite ou de manhã ou de tarde. Então, aí Deus, vendo o sofrimento do seu povo, então mandou as pragas do Egito através de Moisés, que nós também conhecemos, né? As 10 pragas. E a última praga foi a mais terrível, foi a morte dos primogênitos, né? E na morte dos primogênitos, Deus ordenou que pintasse os umbrais das casas dos judeus. E aí foram pintados. Então o anjo da morte ia passar por cima daquela casa. Então daí a razão de ser chamado Pessa, passar por cima. E então eles pintaram os umbrais e o anjo da morte veio, aquele anjo que Deus tinha enviado, e matou, por exemplo, o primogênito do gado, dos animais e dos homens também. Até o filho do faraó morreu. Então, quando nós olhamos aí, a gente vê a relação que tem a Páscoa, que ela foi um marco para a libertação do povo de Israel, que estava sob o jugo do faraó lá no Egito. Então, aí Moisés, ele falava, deixa ir o meu povo para que preste culto a Deus. E eles resistiam, o faraó resistia, mas foi Deus quem endureceu o coração de faraó, porque existe aí uma história interessante, que a palavra faraó quer dizer senhor, dono, né? E Deus disse isso, faraó saberá que eu sou o Senhor. Ele pensava que era ele, o faraó, né? Mas não era. O faraó, o Deus mesmo era o Senhor de todas as coisas, era o dono de tudo, né? E Deus é até hoje o dono de tudo. Então, eles saíram. Foi aí então os judeus, todas as vezes, todos os anos, comemoram a Páscoa, lembrando desse fato extraordinário. E agora, para o cristão, vou falar uma coisa para os irmãos, que muitas vezes a gente que é cristão não fala e às vezes a gente fica sem entender. O cristianismo, ele veio do judaísmo, ele faz parte do judaísmo. Jesus, ele não colocou uma divisão entre cristão e judeu. Os judeus fizeram essa divisão, né? Mas Jesus, ele vem ensinando, tanto que ele fala assim, olha, o Filho do Homem não veio para mudar a lei, mas para cumprir. Então, quer dizer, tudo que estava determinado por Deus lá atrás, era para continuar, né? Alguma coisa no meio do judaísmo tinha cerimônias que eram morais e tinha cerimônias que eram espirituais. Então muitas das coisas que os judeus faziam não agradava muito a Deus, como por exemplo a tradição. Jesus reprovou isso no Novo Testamento, quando por exemplo os judeus ali, fariseus, que se davam por mais espirituais do que os demais, disse assim, olha, nós lavamos as nossas mãos para comer, e os teus discípulos não lavaram as mãos, né? Então Jesus, quando, por exemplo, eles falaram isso, seus discípulos não lavam a mão, não era simplesmente o lavar da mão, né? Porque às vezes a pessoa pensa, ele vai ver que era para lavar a mão só para ficar limpa, não era. Era um tipo de um ritual tradicional do judeu, que quando ele estava lavando a mão, ele entendia que estava lavando a alma dele, estava se purgando dos pecados dele, da falta que ele tinha, né? Então havia esse lado, e aí o que acontece? Jesus falou, olha, não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque procede do coração, né? Então às vezes as pessoas estavam com aquela intenção, mas não era boa. E Jesus disse para eles, vós transgredis os mandamentos do meu Pai com os vossos costumes e tradições. Quer dizer,
Jesus reprovou a tradição dos judeus e costumes também. Isso daí era uma coisa que não era para ser praticado. Mas Jesus, quando ele veio sendo judeu, indo para as sinagogas. Não foi lido aqui, não foi? Lá em Cafarnaum, que ele atravessou o mar e foi para Cafarnaum, porque uma curiosidade aqui para os irmãos, Jesus morava em Cafarnaum. Morava na casa de Pedro, que era do outro lado, lá em Cafarnaum. E Jesus, do outro lado daquele mar de água doce, é um mar de água doce, não é mar de água salgada, como a gente pode imaginar. Então ele multiplicou os pães, fez ali o grande milagre da multiplicação dos pães, né? Só que no outro dia o pessoal atravessou o mar para ir atrás de Jesus, porque queria o pão de novo, né? Queria mais pão, mas não era o pão que permanecia, era um pão que perecia, e Jesus falou aquilo, né? Vós me buscais, não pelo pão que permanece, mas pelo que perece. Então a gente vê isso daí, e Jesus, ele morava na casa de Pedro, e ele foi para a sinagoga, né? O pessoal foi encontrar Jesus lá na sinagoga, porque ele já não estava na casa ali, e foi para a sinagoga. Então, quando nós olhamos, e para a gente entender um pouco, Cafarnaum era uma cidade exuberante, uma cidade muito grande. Naquele tempo era uma cidade portuária, onde havia muito comércio, e naquele tempo também era uma cidade que tinha muito judeu, era predominantemente naquela cidade de judeus, né? Então, mas para a gente entender, né? Porque Jesus lamentou um dia sobre Cafarnaum, porque Cafarnaum, apesar de ter tantos judeus, não deram muito crédito à palavra do Senhor Jesus, né? Lembraram dele dizendo, não é este o carpinteiro, aquele que os seus irmãos se escandalizam dele, aquele que é filho, e então Jesus, ele tinha já andado muito por aquele tempo, mesmo na sua idade tenra, e as pessoas até sabiam quem era o filho do carpinteiro José, né? Mas então, quando, por exemplo, nós olhamos para hoje, né, nós vemos o sacrifício de Cristo, um sacrifício extraordinário. Naquele dia mataram um cordeiro, passaram nos umbrais o sangue do cordeiro. Mas quando nós olhamos para a salvação da humanidade, e Jesus, o plano de Deus era muito mais abrangente do que simplesmente salvar o judeu, né? O judeu foi uma forma que Deus fez para manifestar o nome dele. Então, como que Deus manifestaria o seu nome? Então Deus escolheu um povo pequenininho, porque Deus, ele faz sempre isso para confundir a mente dos poderosos. Então Deus escolheu quem? Abraão, que ia formar ainda uma nação. Então a gente começa a ver, e Deus vai indo. Até hoje a gente olha para Israel, o mundo inteiro está de olho em Israel, mas sabe como é Israel? Cabe lá no Sergipe, que o Sergipe é o menor estado do Brasil. Então Israel cabe dentro de Sergipe e ainda fica sobrando muito. O nosso Sergipe aqui é muito maior do que Israel, e a gente vê que o foco do mundo está tudo voltado para Israel. Israel impressiona, e a gente fica olhando, porque Deus continua sendo o Deus dele. Muitas vezes no meio do povo evangélico pensa que Deus não liga para Israel. Liga sim. Deus tem um plano com Israel, e Deus preserva Israel, Deus cuida de Israel, porque se não fosse assim, cumpriria o que está escrito lá nos Salmos, que diz assim: ora, diga a Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos adversários nos teriam engolido vivos, mas não conseguem. É tão pequenininho, e eles não conseguem, porque Deus está com o seu olhar voltado àquele povo. E por isso que o inimigo tem uma fúria muito grande de Israel. O inimigo, ele tem e não é só de Israel, da igreja, do cristianismo também, o verdadeiro cristianismo, que são os evangélicos. O diabo tem uma fúria muito grande,
Quando, por exemplo, o Hitler perseguiu os judeus, que matou 6 milhões de judeus, ele perseguiu a igreja também lá, só não perseguiu a igreja católica e nem as testemunhas de Jeová, entendeu? Então as testemunhas de Jeová tinha uma certa ligação com ali o governo do Hitler, né, aquele nazismo, e também a igreja católica, até um papa esteve lá dando a bênção para ele matar os judeus, né? Então, veja, os judeus foram perseguidos, os cristãos também, e muitos cristãos foram mortos pelo Hitler, só que ninguém fala, mas se você for buscar na história, você vai descobrir isso. Porque quando tem ódio dos judeus, tem ódio do cristão também. Porque nós somos uma vertente do judaísmo, né? O judeu que fez essa divisão, né? Mas nós somos uma vertente do judaísmo, e nós somos a continuação, porque Jesus veio, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, confessado por João Batista, né? Aquele dia tinha um cordeiro lá que morreu para dar vida para o povo de Israel, para que os seus primogênitos não fossem mortos, e agora nós olhamos Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, entregando-se para salvar o mundo inteiro. Se o mundo inteiro quisesse ser salvo pelo sacrifício de Cristo, o sacrifício de Cristo teria esse poder de fazer com que o mundo inteiro fosse salvo, né? Muitas vezes a gente olha na Bíblia, está escrito aqui, que Jesus ele falou: meu sangue foi derramado em resgate do pecado de muitos, né? Mas o padre fala do mundo inteiro, mas não é do mundo inteiro, muitos, aqueles que creem no sacrifício expiatório de Cristo. Então, quando nós cremos no sacrifício expiatório de Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário tem um grande poder na nossa vida de nos salvar. O sangue de Cristo tem o poder de purificar o pecado e de conduzir o homem a Deus e dar força para que esse homem sirva ao Senhor com fidelidade num mundo tão controverso, igual esse que nós vivemos. Então, olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Olhamos para Jesus de quem Paulo falou. Olhamos para Jesus e vemos que Paulo, ele diz que o que ele tinha entregado para os coríntios era aquilo que ele tinha recebido do Senhor. E é interessante falar da igreja de Corinto, porque era uma igreja controversa, era uma igreja cheia de ismos, de tantas coisas. Eles faziam até um partido dentro da igreja, assim como tinha também no templo de Jerusalém. No templo de Jerusalém tinha lá uma facção muito grande, quando a gente estuda, você vê lá que tinha, por incrível que pareça, tinha dentro do templo de Jerusalém 7 facções. Não era somente os saduceus e os fariseus, tinham muitos outros, tinha uns que eram de menor, tinha até os zelotes, né? E Jesus tem uma citação no Novo Testamento, em Mateus, que eu até às vezes faço uma pergunta para as pessoas, porque a gente lê a Bíblia e às vezes a gente confunde. Eu perguntei para o irmão: quantos Simão tinha na Bíblia? Aí o pessoal vai contando: 1, aí outra aventura 2, outro, não, tinha 1 ou tinha 2, aí eu falo: tinha 4, aí a pessoa: 4? E dentro desses 4 tinha o Simão Zelote, Simão Zelote, por quê? O Zelote era também uma facção que tinha pouca gente dentro da igreja, mas eles eram políticos, eles eram políticos, eles olhavam mais para o lado da política, que por essa razão, por causa dos zelotes, foi que Jerusalém foi invadida, quando, por exemplo, foi sitiado Jerusalém, ali, naquela época lá do Vespasiano, o filho dele era um general, e ele mandou acantonar em volta de Jerusalém, desde o ano 66 até o 70, e as pessoas lá dentro estavam tudo fraquinhas, sem poder entrar nem sair, morrendo de fome. Matar judeu nunca foi tão fácil que nem aquele tempo, nem no tempo do Hitler foi tão fácil matar judeu
como aquele imperador de Roma fez. Então, na verdade, o que acontece? O povo judeu sofreu, né? Padeceu por situações adversas durante o tempo todo. E naquele tempo também foram perseguidos os cristãos. Lembra que eu falei para os irmãos? Os cristãos foram jogados na arena, lá no Coliseu, mataram, foram entregues às bestas feras, foram jogados para os leões, e que foram mortos, foram queimados vivos nas praças de Roma por Nero. Os cristãos foram perseguidos, né? Nero falou assim, o culpado da miséria, porque dois fatos aconteceram na história interessantes. Tanto no tempo do Hitler, a Alemanha passava uma miséria muito grande, porque a melhor forma da gente fugir da miséria é irmos para o lado de Deus, e ele era um homem feiticeiro, terrivelmente feiticeiro, o Hitler. Por isso que não conseguiu matar ele. Fizeram mais de 30 atentados para matar ele, e ele saía antes da bomba explodir. Tudo acontecia para ele não ser morto, porque o diabo estava ajudando ele. Então ele, por exemplo, perseguiu os judeus e os cristãos. E aí lá em Roma, o que aconteceu também? Perseguiram os judeus e os cristãos também. Então nós olhamos e vemos que nós estamos no mesmo plano, né? Os judeus e os cristãos estão no plano de Deus. Só que Deus fez assim. Deus, onde ele prometeu que ia colocar uma inimizade entre o judeu e um povo, né? Colocaria ciúmes. E o judeu não gosta muito da gente, né? Mas não é por causa disso que a gente não pode amar os judeus, a gente tem que amar. Colocarei inimizade e ciúmes entre um povo e outro povo. E é exatamente esse. Um ciúme porque nós clamamos a Deus, e o judeu faz tudo para dizer que o Deus que nós clamamos não é o Deus dele. Mas muitos judeus hoje têm se convertido, isso é uma bênção, né? Então, muitos estão debruçando sobre as Escrituras e descobrindo. Eu vi um judeu falando, nunca um profeta fez o que o Mashiach fez, né? O Mashiach fez, porque nenhum profeta ressuscitou ninguém, nenhum profeta operou tantas maravilhas e exerceu tanta influência como Jesus. Jesus ele exerceu uma influência no mundo inteiro. Então nós olhamos para Cristo e nós vemos ali o nosso Deus, esse Jesus maravilhoso, exercendo até hoje na nossa vida um efeito extraordinário, que nos alegra o coração, que nos traz uma razão de viver, de alegria, de paz, e a gente não vê em nenhum outro segmento, né? A gente vê que um budista, ele disse, alguém falou de Jesus para ele, que Jesus perdoa o pecado, e ele disse, nem os 60 Budas, porque na variante do budismo tem 60 tipos de budismo, então cada budismo é um dos Budas diferente um do outro, e ele disse, nem no budismo, ajuntando 60 Budas, poderia perdoar o pecado. Olha lá, está vendo? Mas o nosso único Jesus Cristo, ele perdoa os nossos pecados. Que coisa linda, né? Nós precisamos ter esse conhecimento e entender o poder dessa palavra, desse Jesus Cristo que ele operou nas nossas vidas e continua operando e realizando coisas maravilosas na nossa vida. Então nós olhamos para ele e vemos aí que ele é poderoso para perdoar o nosso pecado. Ele é poderoso para realizar aquilo que outros dizem que não poderia. O budista ele fala, não tem pecado. Mas se você diz que tem pecado, Buda nenhum do mundo poderia fazer isso, perdoar um pecado. Entendeu? O José Írio, ele encontrou um daqueles mestres do budismo, e ele começou a falar, seu Jesus, seu Buda faz isso? E ele falou, não. Ele já curou alguém? Não. Ele já ressuscitou morto? Não. Ele já fez isso, aquilo, outro, tá? Ele falou, não.
Ele pegou e falou assim: então o que você está fazendo, servindo o Buda? O meu Jesus fez isso, aquilo, aquele outro. Ele falou assim: não, então, sabe de uma coisa? Eu vou seguir o seu Jesus. Abandonou o Buda e foi seguir a Jesus pelo testemunho que ele deu de que Jesus fazia, né? Jesus, ele libertou, ele limpou leprosos, ressuscitou morto, né? Ele saiu fazendo uma coisa extraordinária, e a gente vê alguém testificando lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça de Cristo é alguma coisa extraordinária na nossa vida. O que é a graça? Aquilo que nós não merecemos, e Ele estende a sua mão e nos alcança com a sua graça, a sua misericórdia. Onde o pecado foi abundante, Ele fala: não me lembrarei mais dos seus pecados, né? Então a gente olha e vê que isso tudo é importante. Então a relação que tem do Cristo que perdoou o pecado, do Cordeiro lá do passado que salvou de morrer muitos primogênitos naquele dia, e Jesus, ele continua nos salvando, nos protegendo, nos livrando e nos dando vida, porque ele mesmo disse: eu vim para que tenhais vida e a tenhais com abundância. Então ele faz isso na nossa vida. E hoje, por exemplo, é um dia da ceia, é um dia muito próprio para a gente lembrar isso de Cristo, porque quando nós lemos aqui, nós lemos assim que Paulo disse: todas as vezes que fizeres isso, estais anunciando a morte do Senhor até que venha. Quer dizer, a ceia é um ato comemorativo, um ato que nós temos que lembrar de Cristo. Seria impossível fazer na ceia se nós não lembrarmos de Jesus, né? Com o seu grande amor, seu grande poder, seu poder que renova a nossa vida, dá vida para a nossa vida, seu poder que perdoa os nossos pecados e nos dá uma condição de termos a confiança de sermos salvos, né? É uma coisa maravilhosa, amados. Nós precisamos estar sempre prestando atenção nisso. E hoje esse poder de Cristo é tão grande que continua operando. Pessoas continuam morrendo pelo amor de Cristo. Pessoas continuam abraçando a fé cristã. Lá na Síria, a Síria ela é um país muito conturbado. É um país de esquerda também, que o Al-Sadr lá, ele fechou os olhos pelo que muitos estavam fazendo lá na embaixada do Al-Sadr, que estavam matando cristãos. Muitos lá é um país muçulmano e muitos deles abraçaram a fé, morreram, foram decapitados, criancinhas foram mortas e metralhados. E falava para ele: nega esse seu Jesus? Não, morre, e morreu pelo amor de Cristo. Quando a pessoa faz isso, ela levanta lá no céu, porque ela não negou a Jesus. E Jesus disse: se alguém dessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele quando eu vier na glória do Pai, juntamente com os seus santos anjos. Então nós precisamos termos aquela força de dizer ao mundo que a gente serve a Deus, né? Tem gente que tem vergonha, mas eu não tenho vergonha. Já trabalhei em um monte de lugar e as pessoas me fizeram as perguntas mais diversas e eu sempre respondi à altura. Certa vez alguém me perguntou assim: Osório, você é crente? Eu falei: sou. Falou: mas você é daquele crente fanático? Eu falei: mas como que é o crente fanático? Conta para mim. Ele falou: aquele crente que está lá nas praças, com a mão para cima, orando, pregando, está a todo lugar e está falando de Jesus Cristo, ele não para. Eu falei: bem que eu queria ser esse crente, mas eu não sou. Ele pensou que ia falar para mim constrangido, ele ficou constrangido. Eu falei: eu queria ser esse crente, eu faço força para ser ele, mas eu não sou. Então, o pessoal fica assim, parado, pensando, né? E a gente não pode mesmo nos envergonhar de Jesus Cristo, né? Porque Ele é
aquele que é o nosso Senhor, aquele que nos ama. Muito bem. E para nós participarmos da ceia, a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo mesmo falou isso nessa leitura que nós fizemos. E assim coma e beba do cálice do Senhor, sabendo que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então nós fazemos um exame introspectivo, quer dizer, olhamos para dentro de nós e nos examinamos para ver se nós nos achamos dignos e então participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Existe uma coisa que é muito séria e às vezes o crente ele cai numa armadilha. Tem crente que às vezes não leva uma vida condigna de os servos de Deus, e às vezes as coisas não dão bem para esse crente. Tudo que vai fazer dá errado, as coisas se complicam, porque às vezes a gente, quando faz as coisas erradas, a gente dá legalidade para o inimigo vir na vida da gente. Então faça assim, seja sempre fiel a Deus, glória a Deus, na sua vida, em todos os pontos que você vê, seja fiel, procura servir a Deus com fidelidade, com alegria, faça isso, não como um peso, mas com uma alegria, e Deus vai sempre te abençoar. Deus é aquele que Ele nos livra, nos protege, a gente tem que ser aquele crente justo. A gente vê de vez em quando aí que um crente morre atropelado e tal, mas às vezes o crente não deu lugar para Deus guardar ele, porque ele estava ali até dando legalidade para o inimigo fazer aquilo na vida dele. Eu tenho um testemunho que eu de vez em quando eu dou, que foi o seguinte: eu sempre andei para cá e para lá e sempre orei a Deus: Senhor, me guarda, me livra, me proteja. Tinha dia que eu passava 7 horas dirigindo o carro. Então um dia eu ia para Minas fazer um serviço lá e falei para minha mulher, falei: olha, eu vou hoje para o carro dele está muito lindo, desamado. Falei: vou viajar. Pelo horário que eu ia sair daqui, ia chegar lá em Minas, onde eu ia pelo menos umas 7, 8 horas no máximo. E aquele dia Deus fechou meu coração. Deus fechou meu coração. O dia estava lindo, eu olhava para o céu, não tinha nuvem, não tinha nada. Aí eu voltei, a Mariazinha falou: mas você voltou? Eu falei: voltei, hoje não é dia de eu viajar, né? Vamos ver amanhã, apresentando a Deus. Deus fechou meu coração, eu fui. E quando foi no dia seguinte eu falei: hoje é dia de eu ir. Você vê, Deus ele comunica conosco, O Espírito de Deus ele testifica com o nosso espírito. Está escrito na palavra, na Bíblia, E aí eu peguei e fui. Quando cheguei já dentro de Minas Gerais, naquele local tinha dado uma... que eu olhei de longe assim, parecia uma criança desordenada com seus brinquedos, que deixa os brinquedos jogados. Era carreta tombada, carro virado com as rodas para cima, aquele monte, não era 1, 2, tinha pelo menos de mais de 12 carros, tudo virado, pedaço de pedra que veio parar no meio da rodovia, e não tinham nem tirado os carros dali ainda. E eu calculei que naquele horário eu ia passar ali, estava um temporal que não deu em São Paulo. São Paulo estava bonito, mas lá no meio do caminho, muitos carros envolvidos. Veja do que Deus me livrou. Deus ele continua livrando o seu povo, entende? Se por exemplo nós estivermos na vontade de Deus, ele vai sempre agir ao nosso favor. Tem gente que pensa que não, tem crente que fala assim: não, existe, você vai ter que passar por isso. Não é assim não. Deus ele quando vê que é um vale que nós não podemos passar, ele fala: não vai, meu filho, certo? Não vai, e então a gente não vai. Então quando por exemplo a gente desobedece, as coisas acontecem, mas Deus continua sendo fiel. Então nós amados temos que fazer isso, tá bom? Então você nesse momento levanta a sua mão para nós vermos quantos que vão participar da ceia. As irmãzinhas que estão nos visitando também, querendo participar. Nossa vida, a nossa igreja, ela é uma igreja que
e coimante das demais igrejas, e nós não fazemos distinção de igreja. Só alguma que está lá muito errada, a gente não vai querer aqui no nosso meio para participar conosco, né? Mas se você é uma serva de Deus, no seu coração você vê que você está digno de fazer parte desse banquete, pode levantar a sua mão também, tá bom? Vamos ficar com a mão bonitinha em pé e me ajuda a contar aí, que eu, a partir de 5 eu tenho para contar, gente, tá bom? Olha lá, 1, 2, 3, 4.